Olá, Frank. Meu nome é Vinícius, sou do interior do Ceará. A cidade se chama Tejuçuoca, bem próxima de Itapajé. O relato que vou contar foi contado pela minha avó quando eu era mais novo. Hoje eu tenho 21 anos e na época em que ela contou, eu tinha 15 anos. Minha avó, Maria, contou que na década de 80 morava em uma casa de taipa com meu avô e seus filhos. Nessa época, a casa era bastante deteriorada devido às dificuldades enfrentadas naquela época. Naquela época já se falava sobre lobisomens, e algumas pessoas daqui já haviam presenciado um ser que andava pelos caminhos próximos. Não havia muitas casas nem energia elétrica, todas eram afastadas umas das outras, e havia muita mata, aumentando as chances de encontros misteriosos. A partir desse ponto, vou contar essa história como se fosse minha avó narrando para vocês. Em uma noite de sexta-feira para sábado, lua cheia, eu estava arrumando as coisas para que todos na casa fossem dormir, como de costume. Na época, tínhamos uma cachorra na casa que havia acabado de parir. Os filhotinhos ainda eram muito novos e ficavam do lado de fora da casa, já que eu não os deixaria dentro de casa. Em determinado momento da noite, ouvi alguns barulhos do lado de fora no quintal e fiquei atenta. Eu fiquei em silêncio, já que todos estavam dormindo. Inclusive meu marido Raimundo, que gostava muito de beber e estava praticamente desmaiado de tanto que bebeu. Eu estava sempre em alerta, pois somente eu poderia vigiar a casa. Os barulhos aumentaram e pude ouvir algo como um cachorro rouco e cansado, misturado com um som de porco. Era estranho, mas eu sabia que não era um cachorro comum. Então, um cheiro forte de carniça subiu no ar, e do lado que dava para o quintal, onde havia um buraco com um pano cobrindo, percebi que algo se aproximava da cachorra. Decidi olhar pelo buraco e me arrepiei ao ver algo parecido com um cachorro grande e, ao mesmo tempo, um porco preto e peludo. Tinha orelhas grandes, uma cabeça grande de cachorro, mas um pouco diferente. Estava em quatro patas e se aproximava da cachorra, sem perceber minha presença devido à escuridão. Fechei rapidamente com o pano e corri para a sala onde estavam as crianças. A cachorra começou a latir desesperadamente, percebendo que algo se aproximava. Os latidos mudaram para um tom de desespero e a cachorra saiu correndo, afastando-se. Então, ouvi mastigação e o som de algo quebrando nos dentes. Imaginei que aquilo tivesse comendo os filhotes da cachorra, que ficou apavorada, pensando no que fazer. Lembrei-me de chamar Raimundo, mesmo que estivesse muito bêbado. Alguns minutos se passaram até que ele acordou. Ele estava totalmente ébrio e perguntou: "O que foi, Maria? Por que você me acordou?" Eu respondi: "Tem um bicho lá fora comendo os filhotes da cachorra. Deve ser o tal lobisomem, porque o bicho é muito feio e esquisito." Ele se levantou, pegou uma foice amolada que usava no roçado, abriu a porta do quintal e gritou bem alto: "Cadê tu, bicho nojento?" O C percebeu nossa presença, mas por algum motivo não nos atacou. Logo em seguida, saiu correndo, pulou um cercado do quintal e, quando se afastou, soltou um urro muito alto, misturado com um som de cachorro e grito humano, desaparecendo na mata junto com a escuridão. Ao verificar, vi que todos os cachorros foram devorados. Havia restos e um líquido vermelho no chão. Uma verdadeira carnificina, muito triste. Minha avó disse que nunca descobriram quem era o lobisomem, e o mistério persiste até os dias de hoje. Nessa época, algumas pessoas se depararam com esse ser quando voltavam para suas casas tarde da noite, pois às vezes fazia festas até tarde, e os homens andavam com facas para se protegerem. Até hoje, meu pai e minha tia ainda contam essa história quando começam a falar sobre lobisomens, pois naquela época já eram nascidos e entendiam as coisas. Bem, Frank, esse foi meu relato. Espero que todos gostem e agradeço a você por narrá-lo. Até o próximo relato.
pois eu tenho vários bem aterradores. O interior guarda muitos mistérios sinistros e quem vive em locais assim entenderá o que eu estou falando. Meu nome é Marcelo, eu tenho 29 anos e sou do Rio Grande do Norte e quero compartilhar a minha experiência ocorrida já faz anos. Creio que foi em 2011, eu não tenho muita certeza. Meu pai herdou um sítio dos meus avós. No ano anterior, minha avó havia falecido. Meu pai tinha muito apego por aquele sítio, então decidiu cuidá-lo e visitá-lo sempre quando podia nos fins de semana ou feriados. Eu também gostava muito de ir para lá e passar a noite. Era uma casa simples com 2 quartos, cozinha, banheiro e sala. Ela tinha uma televisão velha, um rádio, alguns móveis antigos e uma geladeira relativamente boa que usávamos para gelar carne, alimentos e bebidas quando íamos para lá fazer churrasco. Certa vez, eu, meus 2 irmãos mais novos, Igor e Lourenço, decidimos passar o fim de semana no sítio. Convidamos meu pai, porém ele tinha que trabalhar. Não deu para ele daquela vez, e digo que ele teve muita sorte de não ter ido, devido à terrível experiência que iríamos ter naquele fim de semana. Meu pai nos emprestou o carro, levamos comida, minha televisão e o PlayStation do Lourenço para jogar à noite, como fazíamos várias vezes que íamos para lá. Aproveitamos o dia para limpar e organizar a casa para que estivesse sempre limpa. Fizemos churrasco e banhamos em uma piscina desmontável que tinha na casa que meu pai havia comprado. À noite comemos uma pizza e começamos a jogar FIFA no videogame. As horas passaram com muita diversão até que tivemos um apagão. Eu imaginava que talvez fossem uns fusíveis que queimaram, pois a instalação elétrica da casa da minha avó era bem antiga. O poste onde ficava a caixa de fusíveis e o medidor ficava a uns 30 metros da casa. Eu e Lourenço saímos com a lanterna de nossos celulares, iluminando o caminho. Estava um breu total, exceto que a lua iluminava um pouco ao nosso redor. Dava para ver tudo ao nosso redor meio azulado e escuro devido à lua. Nós caminhávamos. Eu trouxe uns fusíveis de reserva e começamos a ver a caixa de eletricidade. Eu estava concentrado em resolver o problema, porém, dentro do meu campo de visão, eu pude ver uma luz, quase uma tocha. Eu olhei quase para trás e vi algo bizarro. Havia um porco gigante, quase do tamanho de um burro, com dentes enormes para fora, parecendo um elefante. Aquele bicho tinha olhos que brilhavam no escuro, e montado em cima dele havia um ser humanoide com os cabelos de fogo, e foi essa luz que chamou a minha atenção. Aquilo foi tão surreal que eu não parava de olhar para aquilo. Meu irmão perguntou por que eu tinha parado de trocar os fusíveis, mas logo ele se calou e percebi que ele viu também. Aquele ser vinha na nossa direção sorrateiramente, já se preparando para atacar. Eu só senti um puxão no meu braço direito e meu irmão gritando para que a gente corresse. Eu deixei meu celular cair. Nós corremos, chegamos em casa e eu pedi para o Igor fechar e trancar todas as portas e janelas da casa. Ele perguntou o que houve. Meu irmão Lourenço só disse para ficar calado, pois tinha uma criatura muito estranha lá fora. Não passou muito tempo e nós escutamos o trotar de algum animal se aproximando da casa. Apagamos as luzes. Igor pegou uma espingarda que era do meu falecido avô, que ficava em cima do guarda-roupa dele. Eu olhei pela fresta da janela e vi aquela coisa sinistra, parada, montada em cima daquele porco em frente à casa, como se estivesse esperando a gente sair. Devido às características físicas, eu acredito que aquilo só poderia ser o caipora, mas até onde eu sei, ele só vive nas matas e as protege. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que isso é impossível, pois ele só vive nesses ambientes de acordo com a lenda, mas eu não sei por que raios
Ele estava ali, na porta da nossa casa, no sítio dos meus avós, assombrando a gente. Eu poderia imaginar um lobisomem, mula sem cabeça, mas um caipora foi algo que jamais imaginei ver naquela situação tão fora do normal. Ele estava lá montado em cima daquele porco que respirava de maneira ofegante. Eu e os meus irmãos não sabíamos o que fazer. Rezamos para que aquele bicho não tentasse invadir a nossa casa e nos matar. Nós começamos a escutar um tipo de rugido, ou sei lá, não sei se era o porco ou aquele suposto caipora, mas parecia falar algo com a gente, com uma voz gutural, como se quisesse nos dizer algo. Apesar de não entendermos, creio que não era algo bom. O tom era de raiva e eu prefiro nem saber o que era. Só sei que eram sons de gelar a alma. Aquilo dava gargalhadas. Eu queria chamar os meus pais, porém, na carreira que eu dei, de volta para casa, eu perdi meu celular e ali não dava sinal. Tinha que sair da casa e ir até a porteira se quiséssemos fazer alguma ligação, e olha lá. Depois de algumas horas, aquele ser desistiu e foi embora. Nós ficamos alertas toda a noite até o amanhecer. Só quando o dia raiou e estava bem claro com o sol de rachar, foi que colocamos tudo no carro. Por sorte, eu encontrei meu celular com a tela já trincada e fomos embora. Quando chegamos em casa, os meus pais ficaram surpresos por voltarmos antes do previsto, o que seria a noite do dia seguinte. Daí explicamos o que vimos. Meu pai não acreditou e ainda tirou onda com a nossa cara, dizendo que essas coisas não existem, ainda mais um caipora rondando o sítio. Porém, de tanto insistirmos que foi real, meus pais viram que falávamos a verdade. E depois de afirmarmos que nunca mais iríamos dormir no sítio, algo que tanto gostamos de fazer, ainda mais que nunca falamos desse tipo de assunto com eles. Minha mãe disse que era melhor vender aquele sítio. Meu pai disse que nem louco ele vendia o sítio dos meus avós. Ele até chegou a dormir lá, noites posteriores com os meus tios, e me disseram que não viram nada, e nem houve queda de energia, exceto que um dos meus tios comentou que, em uma certa manhã, ele viu pegadas estranhas ao redor da casa que parecia de um porco muito grande. Eu não sei se havia algo de errado naquele sítio que talvez os meus avós sabiam, mas nunca nos contaram. Não duvido que eles já tenham visto essas criaturas ou até outras coisas piores, mas isso nunca saberemos. Só que eu e os meus irmãos nunca mais passamos a noite naquele sítio. O máximo que eu posso dizer é que aquilo era um caipora pelas características físicas e por estar montado em um porco enorme. Desconfio que ele cortou a luz para tentar nos atrair para fora e nos pegar. Olá, eu me chamo Márcio. Eu estou enviando essa história sinistra para o canal e peço que você possa narrá-la. Isso aconteceu há muitos anos, quando minha avó era pequena e tinha 7 anos. Ela disse que em uma noite ouviram um som de corrente se arrastando e também ouviram gritos terríveis. Ao amanhecer, uma criança havia desaparecido do quarto. Ninguém soube o que aconteceu, não houve testemunhas. Naquela época, menos de um ano havia se passado desde o fim da Revolução, então todos os homens tinham armas, pelo menos aqueles que haviam sobrevivido à guerra e voltado para casa. Portanto, assim que souberam que uma criança havia sido roubada, alguns homens concordaram em montar uma pequena guarda noturna para prevenir que o terrível evento se repetisse. No entanto, na noite seguinte, algo tentou realizar, obviamente sem sucesso. Assim que aquela coisa entrou pela janela, minha avó acordou e começou a gritar desesperadamente. Isso imediatamente alertou os homens que estavam de guarda, e em menos de um minuto já estavam dentro da casa atirando. Eles não mataram a criatura, nem mesmo acertaram um tiro, mas pelo menos conseguiram evitar que levassem a minha avó. O próximo ataque ocorreu perto dali, ao vizinho da minha avó. Felizmente a vítima não foi uma pessoa. Uma cabra foi assassinada.
Minha avó conta que, por curiosidade, foi ver a cena assim que a notícia se espalhou. Ela ficou traumatizada com tal visão. A cabra estava caída no chão, deitada de lado. Sua cabeça estava intacta, sem ferimentos, mas o pelo do animal estava espalhado por todo lado. Havia muito pouco sangue. A cabra permaneceu no chão, mas do pescoço para baixo, a cabra estava praticamente só os ossos. Quase não havia carne nela. As pessoas começaram a sussurrar, vendo como a cabra ficou. Ninguém queria imaginar como o bebê que havia sido roubado teria terminado. Ninguém via a criatura, mas ainda assim ela atacava. Depois tentou levar uma criança, mas o pai do infante estava armado e conseguiu acertar um tiro na criatura. A besta soltou a criança e voou para longe. O mais estranho daquela situação foi a marca que ficou na criança. Eram 4 garras, mas a ferida parecia como se a criança tivesse sido queimada com óleo de frigideira. Minha avó conta que após essa tentativa de ataque, houve alguns dias de tranquilidade, até que os homens deixaram de fazer a guarda. Mas numa manhã, assim que as pessoas saíram de suas casas para receber os primeiros raios de sol, encontraram uma cena digna de filme de terror. Todos os animais estavam mortos e espalhados por todos os lados: cabras, ovelhas, porcos, cães e gatos. Apenas os filhotes haviam escapado da morte. Todos concordaram que aquela criatura estava irritada pelo tiro que levou dias antes. A guarda foi restabelecida e aquele que se tornaria meu avô juntou-se à vigília. Ele tinha apenas 16 anos. Meu avô tem uma diferença de 11 anos de idade em relação à minha avó. Meu avô diz que na primeira noite em que estava de guarda, conseguiu ver a criatura. Ela voou sobre eles a cerca de uns 100 metros de altura. Suas asas eram grandes, seu corpo nem tanto. Meu avô estima que ela media aproximadamente 1 metro. As pessoas já tinham medo de sair de suas casas à noite. Em uma ocasião, o irmão mais novo de minha avó ficou doente e precisava de ajuda urgente. Seu irmão mais novo estava ardendo de febre, então sua mãe a enviou junto com seu irmão mais velho. Sua mãe não foi para cuidar do pequeno e seu pai não podia ir porque estava na guarda. Então minha avó e seu irmão foram até o mais próximo de um médico que conheciam, uma enfermeira. O problema era que a enfermeira morava longe e não podia ir até a casa. Ela estava a 1 hora de distância, então foram o mais rápido que puderam. Estava quase chegando quando viram ao longe algo caindo sobre os galhos de uma árvore. Era uma sombra muito escura. Nem mesmo a luz da lua dava alguma visibilidade. O coração da minha avó começou a bater forte, enquanto seu irmão mais velho se colocava na frente dela, tentando ser corajoso e protegê-la, ao mesmo tempo que avançavam lentamente para chegar até a enfermeira. Não foram atacados. Quando estavam voltando com a enfermeira, a criatura já tinha ido embora. O irmão mais novo da minha avó se recuperou sem maiores complicações. Quando minha avó e seu irmão mais velho contaram o que viram, não os deixaram voltar com a enfermeira. Foi meu avô que se ofereceu. Foi a primeira vez que meus avós trocaram palavras. O caminho de ida foi tranquilo, mas quando meu avô estava voltando, mais ou menos a meio caminho, ouviu um ruído de asas. Ao olhar para cima, viu a criatura. Meu avô pegou sua arma e começou a atirar sem acertar uma única vez. A criatura zombava dele. Emitiu um som semelhante a uma risada humana. Foi isso que quebrou a coragem, e então ele começou a correr. A besta o seguia de longe. De vez em quando, meu avô disparava um tiro sem sucesso. As balas se esgotaram. De alguma forma, a criatura percebeu, então se lançou contra o meu avô. Não estava mais longe de alcançá-lo. Ele pôde sentir o bafo daquela coisa. Gritou com todas as forças. Os homens da guarda correram e começaram a atirar. Meu avô lembra que antes de acertar um tiro, ele conseguiu ver o rosto daquela coisa. Parecia uma serpente. Seus olhos eram negros e sua pele era escamosa e brilhante. Depois disso, meu avô se recusou categoricamente a voltar à guarda. Novamente, houve alguns dias de calma, mas os homens decidiram não cometer o mesmo erro 2 vezes. Então, não baixaram a guarda. Em uma noite, a criatura atacou novamente. Aterrissou a alguns metros da guarda. O mais estranho de tudo, conforme contado na cidade, é que a besta caminhava em 4 patas.
Usava suas asas como se fossem patas dianteiras. Isso lhe dava uma aparência aterrorizante. Alguns homens ficaram paralisados de medo ao ver aquela coisa tão de perto e avançando na direção deles. Outros abriram fogo. A criatura defendeu como pôde. Houve feridos, alguns gravemente, mas nenhum morto. A besta ficou gravemente ferida, a ponto de, quando tentou voar para longe, não conseguiu. Teve que se afastar quase se arrastando, enquanto emitia o mesmo som de risadas. Minha avó ouviu essa risada, pois ela afirma que foi muito alta. Os homens ficaram sem balas, então optaram por não seguir a criatura. Ela estava sangrando muito, e eles presumiram que não chegaria longe e morreria. Todos voltaram para suas casas abalados, mas confiantes que o pesadelo finalmente havia terminado. Na manhã seguinte, já tendo recarregado munições, alguns homens adentraram a vegetação na mesma direção que a criatura havia ido. Meu avô queria ter certeza, queria ver o corpo sem vida daquela criatura. Mas depois de percorrer vários quilômetros, encontraram o corpo de uma pessoa. Estava completamente sem roupas. Tinha feridas de bala por todo o corpo. Ficaram perplexos. Não podia acreditar. Era sem dúvida uma Nahual. Nunca souberam de onde veio, nem porque quis atacar a cidade. Como se suspeita, veio da mata, e as bruxas poderiam ter algo a ver com aquilo. Ninguém sabe. O que se sabe é que passaram décadas sem que ninguém visse novamente uma besta voadora aterrissando na região. Isso mudou nos anos 90, quando muitas pessoas, especialmente aquelas que tinham fazendas ou ranchos, incluindo eu, sofreram a morte de seus animais pelas mãos de outra criatura humanoide que podia voar. Mas isso vai ficar para um outro episódio. Eu me chamo Raul. Atualmente tenho 67 anos e gostaria de contar uma história que aconteceu há algum tempo. Isso foi na década de 60. Há anos eu morava em uma pequena vila no sul do Maranhão. Há 3 localidades lá. Há vários anos atrás, praticamente ninguém morava lá. Eu conhecia literalmente todas e cada uma das pessoas da cidade. Talvez não pelos nomes, mas pelo menos de vista. Eu saí de lá porque realmente não havia muito para ver e também para mudar de vida e crescer por lá. Nem muito o que fazer. Consigo contar nos dedos de uma mão as construções que existiam naquela época. Vocês podem imaginar o quão pequeno e solitário é esse lugar. A única coisa minimamente interessante que acontecia durante todo o ano era a festividade do padroeiro, celebrada a cada 29 de setembro. A última vez que fui visitar meus pais na vila foi justamente no dia da festividade. Havia um parquinho de diversão, fogos de artifício e corridas de cavalo. Bem, o que vou contar aconteceu quando eu era adolescente. Não posso dar exatamente a data porque, se alguém da vila ouvir isso, poderia localizar facilmente e não quero que façam isso. Vocês sabem como é: vila pequena, inferno grande. Não me preocupo comigo, mas não quero que minha família, que ainda mora nessa vila, se torne alvo por minha causa ou centro das atenções. Enfim, eu gostava de ir para a pequena praça, especialmente à noite. A vista era incrível porque a poluição era praticamente inexistente. Antes havia um cachorro que sempre estava solto. Nunca soube de quem era. Ele estava sempre andando por aí. Se alimentava do que os vizinhos davam. Às vezes, esse cachorro fazia companhia para mim. Eu não brincava com ele, mas o cachorro se deitava ao meu lado. Era reconfortante. Uma noite de lua cheia, em pleno verão, enquanto chuviscava levemente, me pareceu ouvir um uivo. O cachorro estava lá comigo, então claramente era outro animal. Decidi ignorar, mas ouvi novamente. O som era um pouco diferente. Na verdade, parecia o grito de uma pessoa. Quando ouvi o segundo uivo, já parecia mais perto, mas muito pouco, quase nada. O aumento do volume era quase imperceptível, mas o terceiro uivo já estava realmente muito próximo. Nesse momento, fiquei nervoso.
Até então, e até hoje, eu não tinha ideia de quão agressivos e perigosos poderiam ser alguns animais, mas definitivamente não queria descobrir. Então, me levantei do banco e caminhei de volta para casa. O cachorro não me seguiu, ele correu para a igreja. Os uivos continuavam se repetindo e cada vez estavam mais perto. A cidade era muito pequena, então não precisei correr. Logo eu cheguei em casa. Uma vez dentro de casa, contei ao meu pai o que tinha ouvido e ele me disse que era apenas uma raposa. Ele zombou de mim, me chamando de covarde por ter voltado sozinho depois de ouvir alguns uivos. Meu pai sempre foi muito escroto e muito duro comigo. Na noite seguinte, saí novamente. Gostava de caminhar à noite. Dessa vez, levei uma pequena faca, caso encontrasse a raposa. Enquanto caminhava, parecia ver uma silhueta de canto de olho. Não consegui notar detalhes específicos da figura, apenas uma sombra, um simples contorno. Mas foi o suficiente para me deixar desconfortável, porque a silhueta estava no topo da igreja. Decidi me virar para ver, mas já não havia mais nada. Mesmo assim, sentia que algo não estava certo. Mais uma vez, detectei uma sombra pelo canto de olho. Eu sabia que estava em perigo. Em seguida, ecoou o uivo da noite anterior. Estava praticamente atrás de mim, acompanhado por um rosnado muito sutil. Imediatamente pensei que era algum animal grande, mas de repente eu escutei um latido. E esse sim eu reconheci. Era o cachorro. Virei-me e, de fato, lá estava o canino. Ele não estava rosnando para mim. Ele estava olhando para dentro do matagal. Algo que estava entre as árvores eu não conseguia ver, mas o cachorro sim. Depois de um minuto, o cachorro parou de latir. Virou-se para mim para ficar me olhando. Sua expressão era estranha. Talvez não faça sentido, mas acredito que o animal estava preocupado comigo. Ele começou a me empurrar, claramente ele queria que eu fosse embora. Eu decidi seguir o seu conselho, entre aspas, e me retirei. Eu tive pesadelos naquela noite com aquela cena. No dia seguinte, eu fui à tarde a um açude onde havia peixes. Antes dessa ocasião, eu já tinha ido várias vezes e estava cheio de peixes, mas agora o encontrei quase vazio. Além disso, encontrei um rastro de sangue a alguns metros dali. Decidi segui-lo. O rastro não ia muito longe, terminava em um pequeno monte de ossos de peixe. Não havia peças inteiras, apenas pedaços. Mas eu calculo que pela quantidade de pedaços de ossos, eram pelo menos 4 peixes. Isso, pelo menos para mim, era um sinal de que algo estava acontecendo, somado à sombra que eu tinha visto no topo da igreja. Além disso, os uivos da noite anterior e o comportamento do cachorro estranho me deixou encucado. O incidente dos peixes foi em uma segunda-feira. Na sexta-feira daquela semana, eu fui ao rio. Bem, por alguma razão estranha, o cachorro sem dono me seguiu. Às vezes ele me ultrapassava, como se soubesse para onde eu estava indo. Eu apenas estava caminhando enquanto chutava algumas pedras. Enquanto isso, o cachorro começou a cheirar. Ele encontrou algo e começou a latir. Fui ver o que era. Eram 4 pegadas. Tinham mais ou menos o tamanho de um pé de adulto, mas não eram pegadas humanas e nem de algum animal, já que, até onde eu sei, não existem animais quadrúpedes que tenham apenas 3 garras. Aquelas marcas me impressionaram muito. O cachorro as cheirava. Eu comecei a observar ao meu redor. Estava procurando por qualquer outra coisa que pudesse estar relacionada às pegadas. Perto, encontrei uma planta com algumas espinhas relativamente grandes. Havia cabelo ali. Era de cor cinza claro, com as pontas cor de rosa. Talvez fosse sangue, eu não sei. E como não tinha nada para fazer o dia todo, comecei a procurar por qualquer coisa de estranha que estivesse fora do lugar. Foi assim que cheguei a um morro. Não era a primeira vez que eu fui ali, mas a verdade é que nunca havia prestado muita atenção. É como se dessa vez eu tivesse observado tudo ao meu redor, e então eu percebi 2 coisas. Primeiro, a grande beleza panorâmica, e segundo, que o morro havia muitas árvores com espinho, em uma única área, onde havia várias delas. O cachorro encontrou algo. Ao meu ver, era um ninho. Era um buraco feito para dentro do morro, com cerca de 2 metros de diâmetro e cerca de 5 metros de profundidade. Lá dentro,
Cheirava realmente muito mal. Além disso, tinha uma energia muito ruim. Nem o cachorro queria se aproximar. Eu me afastei dali e voltei para casa. Durante alguns dias, fiquei pensando em todas essas pequenas coisas, tentando juntar as peças para dar forma ao mistério. Eu não me atrevia mais a sair à noite e durante o dia o clima ficou um pouco complicado. Então não havia como continuar investigando. Em uma das muitas madrugadas, acordei ao ouvir um forte golpe no telhado sobre o meu quarto. Imediatamente eu fui olhar pela janela. Tudo que eu pude ver foi uma sombra projetada do teto, graças à luz da lua. A figura era humanoide. Os membros eram um pouco mais longos que o normal, mas não muito. Ele não tinha cauda. O que mais me chamou a atenção foi a grande juba desde a sua cabeça até os ombros. Jamais tinha visto algo parecido. Era a minha chance de poder observar aquela criatura na rua. Então, sendo muito tolo, eu saí de casa sem fazer muito barulho. Dei alguns passos até ficar no meio da rua. Lembro-me perfeitamente bem. O vento soprava com força. A única coisa que quebrava o silêncio era o ranger dos galhos das árvores, que se retorciam com força com o vai e vem do vento. Consegui ver claramente a criatura quando deu um salto de um telhado para o outro. Eu consegui ver o seu rosto. Não havia dúvidas. Era um lobisomem de pelagem branca abundante. Era um lobisomem de pelagem cinza abundante. Ele não percebeu a minha presença, apenas seguiu seu caminho. Depois de alguns segundos, parei de vê-lo. Fiquei parado no meio da rua sem poder me mexer. Voltei para o meu quarto completamente desconcertado pelo que eu acabara de testemunhar. Tiveram que se passar vários meses para que eu pudesse me aproximar da área do morro onde tinha encontrado um ninho, ou seja lá o que fosse aquilo. Estava limpo, parecia que a criatura não voltava há muito tempo. Nunca disse nada sobre isso, nem mesmo para os meus pais. Não tenho mais informações além do que eu já contei. Não sei de onde veio, nem para onde foi. A única coisa que tenho certeza é que, pelo menos por algumas semanas na minha cidade, havia um lobisomem.